Hoje eu vou falar sobre o seu manual do PTI, que inclusive ele já está aqui, ó. Manual Primeiros Passos para o PTI. O pessoal chamou de Primeiros Socorros. Primeiros Socorros do PTI. Inclusive eu até troquei o nome dele, chama Manual do PTI. Porque não é só os primeiros passos, não. Eu uso esse manual até hoje. Até hoje eu vou explicar aqui por quê. Eu recomendo todo mundo que tiver na jornada do PTI, você tem que ter esse manual. Inclusive, eu já fiz o PTI 6 vezes, já estou acumulando mais de 400 alunos, já ensino isso desde 2018, 3 anos ensinando PTI, e até hoje eu consulto aqui, às vezes que os pessoal me perguntam, eu consulto aqui. Então, isso aqui, por isso que eu ranquei o número primeiros passos, isso aqui é os eternos passos do PTI. Enquanto você estiver na jornada, você pode ter esse manual que ele vai te ajudar, beleza? E eu vou explicar por quê. Primeira página dele. Primeira página. Não tem, desculpa, não tem nada para fazer além de ler a primeira página. O que é? Entender que o PTI funciona com média ponderada das questões. Não é linear a distribuição de pontos das questões. Tem questões que valem muito mais pontos do que outras, né? Então você tem que saber essa ordem, né? Não é nem a ordem da prova. Tem questões que valem muito mais do que outras. Então você tem que saber, já de imediato, começar por essas questões, né? Você não vai querer perder tempo estudando questão que vale pouco, né? Nosso tempo é limitado, nosso tempo é escasso, né? Então a gente tem que focar. Então aqui, ó, já na primeira página, tem uma tabela, que é o que os engenheiros mais gostam, né? A única coisa que eu sei fazer na vida é tabela. E aqui tem a questão aqui, ó. A primeira, mais importante, chama Write from Dictation. Depois, Repeat Sentence. Então se você pegar aqui as 5 primeiras, e estudar muito essas 5 primeiras, você já vai ter estudado muito, as partes mais importantes da prova você já vai ter estudado. E aí você pega esse músculo, top 5, que eu chamo. Depois que você já pegou esse músculo, você estuda as top 10, né? Que é a primeira metade da prova, a metade mais importante. Na verdade, com relação ao peso de pontuação, você está estudando muito mais da metade da prova. Você está fazendo tipo 85% da prova, você está cobrindo aqui com 10 questões. Então você começa super focado. Quem dera se eu tivesse isso aqui para eu estudar lá em 2018, né? Começar, assim, já vou te dar o caminho das pedras, assim. Quem estiver assistindo aqui, Evandro, ou Jefferson, ou Bianca, ou Lari, você vai estudar 5 questões. Você vai começar estudando 5 questões. Né? Ó, pra você ver como é que já fica super focado, né? As 5 questões mais importantes que você vai começar, né? Depois que você pegar ela, você estuda outras 5, você vai inteirar 10, né? Você já vai estar varrendo, assim, um enorme horizonte. E só pra vocês terem ideia, sempre que eu mando caixinha de texto no meu story aqui no Instagram, para receber pergunta, eu mando assim: o que é que tá te enchendo o saco no PTI? Ou qual que é a... Como é que chama? Qual que é a sua maior dificuldade no PTI? Ou seu maior medo? Ou o que ainda está faltando para você ficar livre desse trem? A pessoa manda escrita, redação, gramática, que mais? Redação. Muita gente manda redação. Fala assim, medo da redação. E se você começa, primeiro contato que você tem com o PTI, primeira vez que você escuta o PTI, você clica no minha bio aqui, ó, você baixa esse manual gratuito. E aí você abre a primeira página, você vai aqui, ó, na redação. Vou mostrar aqui para vocês. 12º colocado. Redação, ó, 12º colocado. Se você já sair na frente, estudando por esse manual, você vai preocupar com a redação. Você não vai ficar criando minhoquinha na sua cabeça, achando que nós estamos fazendo IELTS. Aqui não é IELTS, tá? Redação não é importante. E ela não é difícil. Inclusive eu fiz live aqui semana passada, assumindo que eu fiz uma redação horrível e mantive minha nota de 79, que o pessoal nem acreditou. Nota máxima, né? Por quê? Porque eu entendo a ordem de prioridade, né?
E as últimas aqui, ó, as 5 de baixo aqui, ó, lógico que você vai saber do que se trata, né? Você tem que saber do que se trata. Só que não vai te jogar pro buraco. Então você não vai ficar martelando ali essas questões. Inclusive tem uma história engraçada que uma aluna minha me contou. Ela falou assim, Bernardo, eu comecei a rir, porque um amigo meu estava estudando PTI também, e ele me perguntou assim, como que eu estava fazendo uma questão específica do reading, que carinhosamente eu chamo ela de quadradinho. E aí, ele falou que estava errando essa questão e que estava querendo saber novas dicas ou novos truques para fazer essa questão. Ela falou assim aqui, na boa mesmo, sabe o que o Bernardo falou para eu fazer? Ele falou para eu não fazer essa questão. Ele falou para eu pular essa questão, porque ela não vale muito. E mesmo se você tirar, ela não vale muito, mesmo se você tirar total, ela vale pouco. E ela é muito fácil de você tirar zero. Então ele falou para eu pular. Eu vou gastar meu fosfato nas questões importantes. Por exemplo, o terceiro lugar aqui da questão de prioridade é o fill in the blanks do reading. E aí o cara, essa pessoa, né, que estava perguntando informação de uma questão que é o 20º colocado, provavelmente estava investindo o tempo dele errado, né? Tava fritando o neurônio dele na questão 20ª colocada e provavelmente estava deixando aí a terceiro lugar para trás. Você acha que ele vai chegar aonde assim, né? Então, isso aqui, ó, não abro mão. Não abro mão de você saber isso aqui. Tá mais do que vendido isso aqui, né? Tem que saber. Tem que saber. Outra questão que o pessoal chama aqui também, ó. Answer short question, do speaking. Tem gente que fica me falando assim, Bernardo, eu tô errando essa questão, ou vocabulário, né? Não tem vocabulário bom e tal. Você vem aqui, ó, 13º lugar. Answer short question do speaking. Que você escuta uma questão e você tem que responder com uma ou duas palavras. Às vezes você não sabe a questão, né? E aí você fica sem recurso para driblar o computador, né? Igual eu falo, né? Usar os truques. E aí você tem que falar, porque você não sabe, né? E aí você perde ponto de conteúdo, mas essa questão não é muito importante. Você não tem que ficar fritando, escutando 1000 answer short question. Você vai investir seu tempo em outras questões, né? Então isso aqui, dimensionamento do tempo, não abre mão. Inclusive, toda vez que eu vou sentar para ensinar o PTI para alguém, eu pego isso aqui, né? Eu pego isso aqui. Até porque a gente quer estudar esses top 5 aqui quando a gente está descansado, né? E a gente pega os de baixo aqui quando a gente já está mais cansadinho, só passa o olho e tal, né? E o que acontece eu sou super fã do PTI, né? Inclusive eu falo para todo mundo que o PTI foi o que me salvou e é a nossa salvação, porque se a gente tivesse que tirar 7 ou 8 no IELTS, aí sim que a gente ia sofrer, né? Mas o PTI tem algumas pontos negativos. Ele tem alguns pontos negativos. Eu tenho que falar aqui que é a verdade, né? E se você pegar aqui, ó, a primeira questão que vale mais ponto, que é o Write from Dictation, lá na hora da prova, é a última. É a última da prova. Então, você já fez a prova 3 horas, você já está meio cansado ali, você vai fazer a questão que vale mais ponto, né? Então, um pouquinho de injustiça, né? Não entendo muito por que eles fazem isso, mas na hora que você estiver estudando, você não vai seguir essa metodologia, né? Essa metodologia horrível, né? Seguir a sequência da prova, e aí você vai só cansando. Na hora que você estiver morto, você estuda a questão mais importante. Não rola, né, galera? Não rola. Você tem isso aqui na mão, ó, gratuito. Fiz de coração, coloquei uma foto minha aqui, ó, com uma cara meio esquisita, mas você pode fazer um bigodinho aqui em mim, se você quiser, para ficar mais engraçado. Mas tem que saber a ordem de prioridade, beleza? E segunda página desse manual gratuito é essas bolinhas aqui, ó, que eu chamo de overlap. O que é? O que é overlap? É uma benção, na verdade, que o PTI tem. Acabei de falar um ponto negativo, né? Agora eu vou falar um ponto super positivo. As questões do PTI não são isoladas igual o IELTS. O speaking é isolado, você só ganha ponto no speaking, né? O writing é isolado, você só ganha ponto no writing fazendo redação, né?
O reading, você só ganha ponto no reading, lendo lá as questões de múltipla escolha. E o listening, você só ganha ponto na parte do listening. Só que no PTI tem um overlap das habilidades, né? Por exemplo, o reading, que sempre foi a minha pior habilidade, eu tenho a bênção de receber pontos por reading de todas as outras 3 habilidades. Tem questão do speaking, que dá ponto por reading, e também tem questão do writing e do listening, que também dão ponto por reading. Então eu tenho uma variedade para abranger aí minha nota. Por exemplo, se você fez a prova, ou se você sabe que seu ponto fraco é o reading, igual eu, você vem aqui, ó, você tem o layout aqui de todas as questões que contribuem para o reading, entendeu? Por exemplo, do speaking, read aloud, contribui para o reading, porque você está lendo um parágrafo em voz alta, né? Então você tem que saber que isso aí contribui para o seu reading. Por exemplo, se você quer melhorar uma habilidade específica, você vai fazer a listinha, por exemplo, se for do reading, que eu estou dando um exemplo aqui. Você vai fazer todas as do reading, né? Lógico. E mais. Read aloud, do speaking. Summarize written text, do writing, que você está lendo um texto lá também. E do listening, são 2. Highlight correct summary, que você escuta um áudio, você tem que escolher o resumo do áudio. E o highlight incorrect words, que tem um texto na sua frente e você tem que marcar as palavras que são diferentes do áudio. Então, todas essas, você vai ter que estudar se você quiser aumentar seu reading, entendeu? E você consegue fazer isso com todas as habilidades. Se o seu ponto fraco é o listening, você vai fazer todas as questões que envolvem o listening, né? E aí tá aqui na sua frente. É só descascar isso aqui, ó. Você vai pegar a bolinha, esse aqui é o do listening, tá vendo? Todas do listening estão aqui e pega um pouquinho do speaking, pega um pouquinho do reading e pega um pouquinho do writing, entendeu? Então isso aqui é muito bom também para você aumentar a sua nota em uma habilidade específica e também já trabalhar o seu ponto fraco ali. Você já sabe que o seu ponto fraco é igual ao meu, que é o reading, você já pega ali e já pega mais firme as questões que você quer. E aí você volta na ordem de prioridade e escalona elas na ordem de prioridade, né? Tem que saber disso. Tem que fazer isso, beleza? Outra parte importante que também tem no manual, que inclusive foi um extra que eu coloquei, porque não é assim 100% que você tem que saber isso, mas é bom saber, né? É a tabelinha, né? Eu já falei que eu sou engenheiro, né? A única coisa que eu sei fazer é tabela. Tabela com as quantidades de repetições que você vai fazer de cada questão. Isso é importante saber, né? Tem questão que você vai fazer uma vez, ou 2, ou 3, ou 7, ou 12 vezes. Então você tem que saber quantas vezes mais ou menos você vai fazer, né? Por exemplo, write from dictation. Você vai fazer 3 ou 4. 3 ou 4 vezes. Repeat sentence. Já aumenta demais, né? Você vai fazer 10 a 12 vezes. Então é bom ter essa noção, né? Inclusive, tão importante fazer isso que eu fazia mock test gratuito lá em 2018. Eu nem sabia desse tanto de site que tem hoje, né? Na verdade, eu nem sei se eles existiam na época. Mas tudo bem. Pode ser que eu estava por fora. Mas o que eu fazia? Eu abria minhas abas no Google, né? Por exemplo, fazer o speaking, fazer o mock test do speaking. Eu abria 5 abas no Google e fazia read aloud 7 vezes. Read aloud 7 vezes. Depois, repeat sentence 12 vezes. Depois, describe image 7 vezes. E aí eu fazendo isso, era o meu mockzinho teste gratuito que eu fazia com o exercício gratuito do speaking, né? O que eu estava treinando? Meia hora de speaking sem parar, né? E responder as questões uma atrás da outra nas quantidades certas, né? E aí isso é muito importante fazer esse bloquinho, né? O que eu fiz? Foi um bloquinho do speaking, né? Foi um mock test somente do speaking. E é gratuito. Você tá ali nas abas do Google, né? Pode colocar os canais do YouTube, ou o site gratuito, ou o que você quiser. E você só repete lá, seguindo essa tabela com as quantidades de repetições das questões, né? Muito bom isso. E aí, quase que por último, no manual,
Depois, ó, você já viu como é que a gente estudou aqui, né? Vou fazer um resumo do manual aqui, ó. Ordem de prioridade é a primeira coisa. A primeira prioridade é a ordem de prioridade. Você tem que saber, você tem que focar a sua energia e o seu tempo nas tijoladas, né? E aí depois você vai saber qual que é a interseção das habilidades, né? Qual questão específica que dá ponto para speaking e reading, por exemplo. Se você já sabe que seu ponto fraco é o reading, você tem que mapear todas as questões que dão ponto para o reading, que contribuem para a pontuação do reading, né? Depois, falei das quantidades de repetições que variam, né? Varia. Tem questão que você faz 3 vezes, tem questão que você faz 12 vezes. Então é bom saber, inclusive você já uma diquinha extra aí, você fazer um mock test gratuito no Google, certo? Você abre, por exemplo, se você quiser fazer o speaking, você abre 5 abas no Google, põe as 5 habilidades e você tem aqui no seu manual a repetição de cada questão, né? A repetição de cada questão, beleza? Isso que a gente chegou até aqui. Agora, para caminhar já para o final do manual, o que eu fiz? Você tem que saber a ordem da prova, né? Não adianta ficar... Você tem que saber a ordem da prova, né? Para você realmente fazer a prova e nada te assustar. Você vai chegar, eu falo com meus alunos, você vai chegar, vai fazer um monte de coisa antes de começar a prova, mas vai começar a read aloud. Parágrafo, lê, parágrafo, lê. De repente não tem parágrafo, aí você tem que fazer o repeat sentence. Já sabe, acabou o parágrafo, repeat sentence. Escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete. De repente tem uma imagem, puf, começou o describe image. Então essa pegada, essa sequência da prova, você tem que saber de cor, né? Você não pode ficar só na ordem de prioridade, não. A ordem de prioridade é a primeira ordem que eu quero que você saiba para você direcionar seu estudo, né? Agora, uma outra ordem que também é importante é saber a sequência inteirinha da prova, né? A sequência inteirinha da prova é muito, muito, muito importante para nada te assustar lá na hora da prova, né? Pior coisa que tem, quem já passou por isso sabe, é fazer assim, o que é que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que clicar? E ficar perdido lá na aula do PTI, né? Pior coisa que tem é isso. Então você tem que saber, além da sequência, você tem que saber do que se trata cada questão, né? Igual falando com você, read aloud. Você sabe como é que eu sou, curto e grosso, né? Não tem lero-lero comigo. Read aloud. O que é? Ler um parágrafo em voz alta. Aparece um parágrafo, você tem um tempo para treinar e depois você tem que gravar a sua voz lendo o parágrafo em voz alta. Puf, é isso que você tem que saber. Segunda questão. Repeat sentence. Repita a frase. Você escuta uma frase e você repete a frase para o computador. Tá fácil, né? Depois, describe image. Descrever a imagem. Tá escrito aqui, ó, descreva a imagem. Vai aparecer uma imagem na tela. Você tem 25 segundos para treinar, para você examinar a imagem ali. E depois você tem 40 segundos para gravar a sua descrição da imagem. Então, isso aí, você tem que saber. Tá tudo escritinho aqui em português, ó, describe image. Tô no describe image, tá vendo? Descreva a imagem. E aí tem um textinho aqui, disso que eu acabei de falar, e tem o print do layout da questão, com os highlights aqui, tá vendo? O tempo e tudo. Normalmente é gráfico, né? E aí você pega a próxima questão. Ups. Retell lecture. Retell lecture. Basicamente, você escuta uma aula, depois você tem que falar o resumo da aula. E aí você tem aqui o layout dela, aparece só isso aqui, só esses quadradinhos. E aqui está escrito em português o que você tem que fazer. Né? Que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Você assiste uma aula de mais ou menos 1 minuto e meio, e você pode anotar com a mão, né? Então, inclusive aqui, poderá anotar o que estiver escutando, será fornecido caneta e papel. Detalhe que o papel é plastificado e a caneta é aquela de escrever em quadro branco. Depois você vai ter 40 segundos para falar o que você entendeu da aula. Toda a dinâmica da prova de forma destrinchada em português está aqui das 20 questões, né? Até a última questão. Até a última questão da prova, que eu falei, né? O Write from Dictation. Tá aqui. Write from Dictation, que é a última. Como é que eu traduzi? Escreva de acordo com o ditado. Escreva. Depois eu vou corrigir. Escreva de acordo com o ditado. Você escuta uma frase, você tem que digitar no computador, né? E aqui é o layout da questão. Tem uma caixa de texto, tem a contagem de palavras. Você pode copiar, colar e cortar, copiar e colar, que na verdade é inútil isso. Você não vai usar isso para nada.
E aí, o manual, o que mais que falta para o manual? O que mais que falta para o manual? O que mais que falta, na verdade, para você voar no PTI depois que você aprendeu isso tudo aqui comigo? Você sabe a ordem de prioridade, você sabe o overlap das questões, você sabe a quantidade das questões, você sabe a ordem da prova e todas as dinâmicas das questões, todos os layouts, você bate o olho, você consegue identificar qual questão que é. Você não precisa nem de ler o enunciado, nem de nada. Você bate o olho, você sabe, porque tem os prints aqui do layout original da prova. Né? Você sabe a dinâmica de cada questão e a ordem da prova. E agora só resta saber os truques que podem ser usados em cada questão para você otimizar sua nota, independente do nível de inglês. Né? Não é aumentando o seu nível de inglês que você consegue subir sua nota. Não é somente isso. Né? No IELTS, aumentar a nota no IELTS necessariamente significa aumentar seu nível de inglês. Né? Não tem outro jeito. No PTI, não necessariamente você precisa aumentar seu nível de inglês. Você pode aprender os truques que sua nota vai aumentar. Certo? Porque eu vou te ensinar exatamente o que o computador quer ouvir. Né? Que, na verdade, quem já fez aula comigo aí já sabe que às vezes não tem nada a ver com inglês. Beleza? O inglês vai te ajudar, né? Inclusive, eu não pego aluno que tenha 0 de inglês. Se você falar assim comigo, Bernardo, gostei, eu quero saber os truques, porém, eu não sei nada de inglês. 0,0. E aí eu falo com ele aqui, na boa mesmo, você tem que ir para academia primeiro, depois você pega os truques, tá? O mínimo que eu recomendo para ser aluno meu é que seu inglês tem que ser muito ruim. Se o inglês for ruim ou muito ruim, mesmo se o inglês for muito ruim, só não pode ser 0. Né? Mas inglês muito ruim ainda dá para você usar os truques e tirar uma nota intermediária. Né? Inclusive tem depoimento aqui no IGTV ou no YouTube aqui também, da Miriam, minha aluna, falou que tem inglês muito ruim, super dificuldade, ela trabalha em português, é concursada pública lá do Brasil, trabalha de madrugada, é mãe, precisava de uma nota baixa e estava sem saber para onde ir. Estudou 18 dias, tirou quase a nota 7 no IELTS. Bateu na trave da nota 7 no IELTS. Ela tirou 61, eu acho, 64 ou 61. 60 e poucos no PTI. Vai fazer o IELTS com inglês muito ruim e vê se você tira 7. Bate na trave lá, 6,5, 6, 6,5, 7. É outro universo. Entendeu? Então, é essa que é a minha bandeira maior do PTI. E que a minha bandeira é, enquanto tiver brasileiro que não sabem dos truques do PTI, não sabem que existem truques que podem ser usados legalmente na prova para aumentar a nossa nota, eu não vou descansar. Beleza? O que tiver que fazer, eu vou fazer para contribuir com a nossa comunidade aqui na Austrália. Beleza? Um abraço e até mais.